O presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos principais destaques da Convenção Nacional do Partido Liberal, PL, realizada no Brasil. Conhecido por seu estilo irreverente e por discursos contundentes, Milei participou do evento diante de uma plateia formada por apoiadores da legenda e por diversas lideranças políticas. Sua presença rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e na imprensa, principalmente por declarações direcionadas ao cenário político brasileiro. A entrada do presidente argentino chamou a atenção do público. Ao som de música e em um ambiente de forte entusiasmo entre os presentes, Milei foi recebido com aplausos e demonstrações de apoio. O clima da convenção era marcado por manifestações favoráveis à aproximação entre conservadores brasileiros e argentinos. Durante aproximadamente 15 minutos de discurso, Javier Milei abordou temas relacionados à economia, liberdade individual, críticas ao socialismo e à atuação de governos de esquerda na América Latina. Ao longo da fala, repetiu posições que já havia defendido em outras ocasiões, reafirmando sua visão de que políticas socialistas produzem efeitos negativos para a economia e para as instituições democráticas. Um dos momentos de maior repercussão ocorreu quando Milei comentou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente argentino afirmou que havia solicitado autorização para visitar Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar, mas que o pedido não foi aceito. Ao abordar esse tema, Milei estabeleceu uma comparação com um episódio ocorrido anos antes envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, enquanto Lula esteve preso, recebeu visitas de diversas lideranças políticas internacionais. O presidente argentino também mencionou a ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, lembrando que Lula pôde visitá-la após autorização concedida pela Justiça Argentina quando ela cumpria prisão domiciliar. A comparação foi utilizada por Milei para questionar o que considera uma diferença de tratamento entre situações distintas envolvendo lideranças políticas dos dois países. Na sequência, o presidente argentino fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em espanhol, utilizou uma expressão ofensiva para se referir ao magistrado ao comentar a negativa de autorização para visitar Bolsonaro. A declaração provocou imediata reação do público presente, que respondeu com aplausos, gritos e manifestações de apoio. O trecho rapidamente passou a circular nas redes sociais, sendo compartilhado por perfis políticos, veículos de imprensa e usuários que comentavam o episódio. O momento tornou-se um dos principais destaques da participação de Milei na convenção, ampliando ainda mais a repercussão do evento. As declarações também geraram manifestações de integrantes do judiciário brasileiro. Entre elas, destacou-se a posição do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Segundo informações divulgadas posteriormente, Fachin classificou as declarações de Milei como incompatíveis com a civilidade esperada nas relações institucionais entre autoridades públicas, ressaltando a importância do respeito entre representantes dos poderes e entre chefes de Estado. A avaliação repercutiu amplamente na imprensa e foi interpretada por diferentes setores como uma resposta institucional às falas do presidente argentino. O episódio passou a alimentar o debate sobre os limites da liberdade de expressão de líderes políticos em eventos internacionais e sobre o impacto que declarações dessa natureza podem produzir nas relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. Ao mesmo tempo, apoiadores de Milei defenderam que o presidente argentino apenas expressou sua opinião sobre acontecimentos envolvendo Bolsonaro e a atuação do judiciário brasileiro. Já críticos afirmaram que a utilização de expressões ofensivas contra integrantes da Suprema Corte Brasileira extrapola o debate político e pode contribuir para o aumento da tensão institucional. A repercussão também alcançou o ambiente digital. Vídeos contendo o trecho do discurso passaram a ser amplamente compartilhados em diferentes plataformas, acumulando milhões de visualizações poucas horas após o encerramento da convenção.
Analistas políticos observaram que a participação de Milei reforça a aproximação política entre setores conservadores brasileiros e o atual governo argentino. Desde que assumiu a presidência da Argentina, Milei tem mantido posicionamentos públicos favoráveis a lideranças identificadas com a direita em diversos países da América Latina. Sua presença na convenção do PL foi interpretada por muitos observadores como um gesto de aproximação política e ideológica com integrantes da legenda brasileira, especialmente com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além das declarações envolvendo Alexandre de Moraes, Milei voltou a defender princípios como redução do tamanho do Estado, livre mercado, responsabilidade fiscal e combate ao intervencionismo estatal, temas que fazem parte de sua plataforma política desde a campanha presidencial argentina. Especialistas em relações internacionais destacam que discursos de chefes de Estado em eventos partidários costumam gerar repercussão quando envolvem críticas a autoridades de outros países, principalmente quando essas declarações dizem respeito a integrantes do Poder Judiciário. Nesse contexto, a fala de Milei passou a ser analisada não apenas pelo conteúdo político, mas também pelos possíveis reflexos diplomáticos entre Brasil e Argentina. Até o momento, não havia registro de manifestação oficial do governo brasileiro sobre o discurso apresentado durante a convenção. Também não foram anunciadas medidas institucionais decorrentes das declarações feitas pelo presidente argentino. Enquanto isso, o episódio continua repercutindo entre parlamentares, juristas, analistas políticos e usuários das redes sociais, que seguem debatendo o significado das declarações e seus possíveis impactos no cenário político regional. Independentemente das diferentes interpretações, a participação de Javier Milei na Convenção Nacional do PL consolidou-se como um dos momentos de maior repercussão política do evento. As declarações envolvendo Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes e as comparações com episódios anteriores relacionados ao presidente Lula mantiveram o discurso entre os assuntos mais comentados do dia. O episódio evidencia como manifestações de líderes políticos estrangeiros sobre temas internos brasileiros continuam despertando amplo interesse público e provocando reações em diferentes segmentos da sociedade, reforçando o papel da comunicação política e das redes sociais na rápida disseminação de discursos e debates contemporâneos.